Fala, gente! Vamos lá falar mais um pouquinho aqui no nosso Robson Ramos Fala. Fala do quê? Fala do São Paulo Futebol Clube, mas se precisar falar de outro assunto, a gente fala também, até do Mundial do Palmeiras. Palmeiras ganhou do Al-Ahly hoje, né, Hoje porque eu tô gravando o vídeo hoje, mas foi nessa terça-feira, jogando bem até. Merecida a vitória. Agora vamos ver na final como é que vai ser, né? Sempre mais difícil. Mas, gente, vamos lá. Tá difícil, hein? Não falar de Rogério Ceni. Virou o assunto padrão do São Paulo nos últimos dias, pelos motivos de sempre. Então, a torcida do São Paulo é mesmo uma torcida à beira de um ataque de nervos. Porque tem, de novo, se deixado levar por notícias que vêm de dentro do clube, sempre naquela base da ouvi dizer, fontes garantem, que o clima no vestiário do São Paulo não é bom. Olha como é interessante você fazer, olha como é fácil você fazer o torcedor cair nessa conversa. Eu não estou dizendo nem que não tenha problema, mas vamos chegar lá. Rogério Ceni sempre foi um sujeito difícil, mesmo quando era jogador. A verdade é que o torcedor de São Paulo fazia lá, de certo modo, uma barreira de proteção, né? Porque era uma espécie de manutenção do ídolo, uma blindagem do ídolo, mas no fundo todo mundo sabe que o Rogério Ceni, como disse certa vez Milton Leite, é um baita de um mala. Com todo respeito, hein, Rogério? Questão de característica, característica humana, né? De perfil. Enfim, não quer dizer que seja uma pessoa ruim. É o jeito, né? É o jeito de ser. Sempre exigente, sempre cobrando dos companheiros de clube que dessem um pouco mais, porque ele também dava muito, e ficou essa imagem. Aí o Rogério trabalha no São Paulo na primeira oportunidade, porque deixou subir a cabeça, porque quis passar na frente. Aí o Rogério trabalha no Fortaleza, o Rogério pegou um time de jogadores que não são tão famosos, e aí ele consegue se virar bem, e aí o time responde. Aí o Rogério vai para o Flamengo, ganha título, campeão brasileiro, né? Mas o time já tinha um treinador, mas não interessa. Ele podia ter posto tudo a perder e não pôs. Campeão lá da Supercopa, né? Rogério Ceni ganhou o Campeonato Carioca, enfim. Mas aí vem aquela, não, Rogério Ceni é um cara que é complicado no vestiário, trata mal os jogadores, não é amigo e tal. Bom, criou-se uma imagem. Aí o Rogério vem para o São Paulo e as coisas não dão certo no São Paulo, né? São Paulo continua mal. E aí você começa aquela busca incessante que torcedores e imprensa fazem, como eu disse no outro vídeo, pelos culpados de sempre. Tinha outra. Aí, tá vendo? Olha o Rogério. Olha lá. O Crespão era legal pra caramba, né? O Crespo era amigo de todo mundo, gente boa. Olha, gente, eu tenho informações, né? Agora eu tô replicando os caras que falam, mas é verdade isso. De que o Crespo, por exemplo, era um cara que não cumprimentava ninguém no CT. Não cumprimentava motorista, não cumprimentava faxineira, não cumprimentava repórter quando encontrava por lá ainda, se bem que não tinha, né? Mas pessoal lá de imprensa que às vezes ia trabalhar, né? Uns dizem que por timidez, outros dizem que por um pouco de arrogância. Dizem que não era o cara mais legal do mundo com os jogadores ali na hora de se aproximar, mas que dando treinamento era. São conversas que surgem, que aparecem, né? Aquela imagem de sujeito muito simpático e tal, mas que lá dentro não era exatamente assim, que era um baita do malão e tal. Isso eu ouvi. Agora, não é o tipo de coisa, por exemplo, que eu fui para as minhas redes sociais ficar divulgando, porque eu não apurei. Eu ouvi dizer, né? E as pessoas que me disseram gozam de minha confiança, mas eu não estive lá. Às vezes a impressão que aquela pessoa tem é uma e eu posso ter outra. Posso pensar, não, o cara é reservado, né? Mas o fato é que até com ele tinha essa história. E com o Rogério não é diferente, porque o Rogério já tem o perfil. Mas veja, quero voltar ali para trás do que eu falei. Você já tem o combo. Você já sabe que o cara tem se cercado desse tipo de notícia sempre. Mas não deu outra. O Rogério perdeu o vestiário. Por isso que o time não joga. Só que aí, agora, parte da torcida na internet, que é sempre ali que as coisas nascem, já tá assim, peraí. O Cuca era técnico do São Paulo,
e saiu e diziam que ele tinha perdido o vestiário. O Diniz era técnico do São Paulo, perdeu o campeonato mais ganho da história e dizem que tinha perdido o vestiário naquela reta final, por isso que não ganhou. O Crespo veio, injetou ânimo no time, ganhou o Campeonato Paulista, aí do Brasileiro desandou, e aí lá pro meio do Brasileiro perdeu o vestiário. Não responde mais. Aí vem o Rogério Ceni, que é ídolo do clube, conhece a história, trabalhou com alguns jogadores que estão ali como jogador, né? Todo mundo sabe a importância que ele tem dentro do clube e tal. Aí o São Paulo termina o Campeonato Brasileiro fugindo da zona do rebaixamento, começa o ano de 2022 no Campeonato Estadual, não engrena, 3 jogos, nenhuma vitória, e o Rogério perdeu o vestiário. Perdeu o vestiário. Então, peraí, se Cuca, vamos imaginar que isso seja verdade. Eu não estou afirmando. São rumores que surgiram sempre que aconteceu a queda. Se Cuca, Diniz, Crespo e Rogério perdem o vestiário, então o problema não é o técnico. Então, o São Paulo tem um problema sério com o seu grupo de jogadores que precisa ser resolvido e só quem pode resolver é a diretoria do São Paulo. Agora, vamos lá. A diretoria do São Paulo, sim, tem muito a explicar. E a gente já falou aqui algumas vezes. A diretoria do São Paulo precisa se manifestar limpamente, abertamente e dizer o seguinte: o São Paulo tem problemas financeiros, tem um acordo com os jogadores que foi fechado pela diretoria anterior para pagamento em partes dos salários do ano de 2020, que foram amplamente afetados pelo auge da pandemia, e tem dificuldade de pagar esses valores. É isso que a diretoria tem que fazer. Ou ela tem que chegar e falar: esses rumores de que esta diretoria não honrou os compromissos da diretoria anterior e não está pagando o salário dos jogadores do ano de 2020 é mentira. Ou uma coisa ou outra. Por quê? Se o grupo de jogadores apresenta problema, e, ao que parece, o problema não são só os técnicos e é do grupo de jogadores, é preciso descobrir o que há no grupo de jogadores. Né? A panela. Mas, pô, é panela que não quer trabalhar com ninguém, não quer trabalhar com Crespo, não quer trabalhar com Rogério, não quer trabalhar com Diniz, não quer trabalhar com Cuca. Ou o problema é a diretoria do São Paulo? Então, se é a diretoria, ela precisa se manifestar. Ela precisa saber que ela está sendo questionada e se manifestar também para defender o seu técnico. Para dizer, ó, o trabalho do Rogério Ceni é perfeito, não tem problema nenhum. Vamos passar dessa fase ruim. Né? Porque senão, ao não se manifestar, a diretoria do São Paulo, que é a principal culpada por tudo de ruim que vem acontecendo nos últimos 10 anos, vai permitir que esse tipo de rumor continue circulando. É isso. É muito curto o que a gente tem para falar. A gente vai ficar dando volta porque vai tentar adivinhar o que está acontecendo lá, porque o Rogério brigou com esse, porque aquele não gosta, porque não sei o quê. E os outros também tinham problemas. Então é o seguinte: tem que mandar alguém embora, manda embora. É funcionário, demite. Ah, mas tem as questões contratuais. Afasta. Paga o salário. Deixa o cara lá em Cotia. Né? Mas ele não joga mais. Agora, se o sujeito joga, se o Rogério aproveita, se a diretoria não se manifesta, sem base, eu não posso afirmar que tem problema no elenco. O que eu posso afirmar é o que eu tenho afirmado sempre. O São Paulo tem um elenco com desequilíbrios de formação, tem um técnico muito bom. Atenção, gente. O Rogério Ceni é um técnico muito bom, que começou um pouco perdido, mas que provou que tem capacidade de dirigir um time com qualidade. Ele é bom. Ele não é primeiro time? Talvez não. Ele não é primeiro time no Brasil? Talvez não. Mas ele é bom. Então a primeira coisa que tem que tirar da frente é: o Rogério é um técnico ruim que não vai dar certo. Isso é errado. O Rogério é bom. E eu disse aqui, o Rogério acertará esse time. Porque
é uma obsessão dele porque ele consegue acertar. Técnicos bons dão um jeito em times ruins. Agora, ele vai bater numa barreira e não vai conseguir arrancar nada desta equipe se realmente houver problemas com o elenco. Agora, se o elenco tem problema com o Rogério, teve com o Diniz, teve com o Crespo e teve com o Cuca, então ou o elenco é cheio de elementos ruins, e aí a diretoria é incompetente porque não afasta esses jogadores, não identifica e não afasta, ou a diretoria é a culpada. E eu tendo a acreditar nessa última afirmação. É ela quem cria esses problemas todos. Até porque ela não vem a público para dizer exatamente por que é que as coisas não têm funcionado no São Paulo. E por que é que essa sequência, sempre muito parecida, se repete. E olha que o time mudou. Você não tem mais o Pablo, não tem mais o Vitor Bueno, você não tem mais o Bruno Alves, você tem o Patrick, que chegou agora, você tem o Alisson, você tem jogadores que chegaram há pouco tempo, como o Caleri. Pô, esses caras não vão se manifestar? Se esses caras... Porque como é que você explica um cara como o Caleri, que aparentemente gosta do clube e tal, chega aqui em outubro e hoje não está rendendo porque não gosta do Rogério? Não faz sentido. Não faz sentido. Porque então a gente vai ter que questionar lá atrás o Cuca, né? Que não colocava o Luan para jogar. Depois o Diniz também não colocava. Depois passou a colocar. O Cuca que colocava o Daniel Alves na meia, mas queria pôr de lateral. Mas não colocava também. Usava o Juan Fran. Olha do que a gente está falando, de 2018 para 19. Né? Isso é, aliás, 19, né? Porque 18 para 19 era o Jardine. Então, para mim, pela repetição do ciclo, é só a diretoria do São Paulo que pode explicar. Eu não vou me abster de comentar aqui o Santo André, sabe? Já disse aqui, eu entendo o Campeonato Estadual como uma chance para treinar, preparar o time para torneios maiores. Inclusive com risco de queda, viu? Agora, São Paulo está em último, pode cair. Vou falar de todo o meu coração, que se dane. O São Paulo precisa estar com um time armado para jogar o Campeonato Brasileiro. Ah, mas se cair no Paulista, vai disputar a Série A2, põe o Sub-23 lá e tá tudo certo. Acrescenta o quê? Em termos de nível técnico. Vamos falar a verdade, gente. Pô, a gente fala isso há tanto tempo. Fica uma coisa de... Essa ruptura virá o dia que um time como São Paulo, como Corinthians, como a Palmeiras fala, ó, eu tô jogando aqui, se eu cair, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não havendo bloqueio de ascensão para a Copa do Brasil, tá tudo certo. A Copa do Brasil classifica pela Série A, são os 20 da Série A que estão lá garantidos. Tá tudo certo. São Paulo precisa arrumar o time precisa jogar, e vai jogar. E vai jogar. Tem bons valores, precisam se entender, tem jogador faltando, o Luan continua fora, o Luciano também não voltou ainda, são importantes para a equipe. Ficar aí lucubrando, o Rogério perdeu o vestiário. Pô, se perdeu, então é uma baita incompetência dessa diretoria que não dá ao técnico respaldo para trabalhar sem perder o vestiário. E o próximo que vier vai perder o vestiário. Vocês querem apostar? Não tem mágica nisso. Aí, traga o Odair Hellmann. Nesse ritmo, vai perder o vestiário, cara. Vai perder. Nós não estamos falando de um técnico mequetrefe, um Zé Ruela. O Rogério é bom. É bom, pô. O Rogério é bom, amigo. Não ganhou o Brasileiro do Flamengo por acaso. Não ganhou os títulos que ganhou com Fortaleza por acaso. Ah, veio o Vojvoda e aproveitou a base, melhorou o rendimento do Fortaleza, foi para a Libertadores da América direto para a fase de grupos. Bacana. Mas foi um trabalho que já vinha nas mãos do Rogério com muita qualidade. Então não se iludam. Não se iludam. A torcida do São Paulo precisa ela primeiro sair do seu estado de surto que tem atrapalhado demais o time. Porque hoje, como o torcedor se manifesta aqui pelo YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, isso gera um turbilhão de coisas. Você começa a achar que tá todo mundo pensando igual e não é bem assim. E não é bem assim.
Só que esse tipo de pensamento acaba gerando aquela pressão desnecessária. Hoje, a torcida do São Paulo, por causa do seu surto, também não ajuda o time. Então, gente, o Rogério perdeu o vestiário? Vamos ver se perdeu. A diretoria é quem tem que dizer. Eu não acredito. Se tiver perdido, temos um problema sério de elenco. Você acredita? 2 anos e meio, o problema está lá em cima. Eles precisam se resolver lá. É isso. Vamos acreditar. O time vai melhorar porque tem bons jogadores, não são craques, não são espetaculares, são bons jogadores e tem um bom técnico. Isso basta para, em campo, melhorar o rendimento dessa equipe. Se não melhorar além disso, aí fecha tudo para balanço, conversa, dá respaldo para o técnico, permita que ele use aí sub-23, contrate um ou outro jogador de fora diferente, aí lima todo mundo. Mas não vai chegar nesse ponto. Abraço, gente! Até as próximas!